falamos sobre a vinda de Jesus. Quando Jesus vier, observe, viu? Quando Jesus, estamos vivendo hoje o período que é conhecido como princípio das dores. Tudo que está acontecendo em nosso redor é o princípio das dores, antes que venha o grandioso dia da parousia, no grego, que quer dizer a sua vinda. A sua vinda será iminente. A sua vinda será, como Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 51, num abrir e fechar de olhos. Ele virá. Então, quando ele vier, o que está acontecendo agora, olha aí, antes da sua vinda, é uma pergunta. Isso a gente falou, o que está acontecendo na sociedade, a gente deu essa pincelada. Isso na primeira carta de Paulo, capítulo 4, e na sua segunda epístola, capítulo 3. Foi aí onde a gente parou, né? Então vamos lá para a epístola de Paulo, segunda epístola, capítulo de número 3, da carta de Paulo a Timóteo, aonde ele vai traçar algumas características do que vai acontecer nos últimos dias. Primeiro, no versículo 1, vai falar sobre tempos trabalhosos, é o que nós estamos vivendo hoje. E aí ele vai falar de homens amantes de si mesmo. A gente falou sobre homens avarentos que são apegados a dinheiro, só vivem pelo dinheiro. A gente falou de homens presunçosos que têm a sua opinião excessivamente boa, só ele que fala, só ele que é o bom, só ele que é o bam, só ele que é o mais inteligente. E aí falamos sobre o crente que fala sobre soberbos. Olha aí no capítulo 2, o soberbo é aquele que denota soberbo, é arrogante, orgulhoso. E olha o que está acontecendo. E ele fala também de blasfemos, homens com discursos, palavras proferidas contra a uma divindade, o termo aí, o significado de blasfemos. Então, são pessoas que blasfemam contra Deus, que são homens que não têm temor. E aí vai falando sobre desobediente a pais e mães, ingratos. E aí é que está, irmãos, uma das coisas que a gente vê cada dia mais se proliferando dentro da igreja. Quando eu estou falando de, eu estou falando de denominação, estou falando da igreja universal. E aí podemos ver que há uma ingratidão muito grande da parte de muita gente. E quando não é ingratidão, irmãos, olha o que tem acontecido de partidarismo. Pessoas que às vezes, olha, se vendem. Meu presbítero, meus pastores, é uma das coisas que um líder, obreiro, vocês que estão aqui, cuidado para se não se vender. O problema de maior das pessoas que se vendem, pessoas comprando líder para passar a mão, pessoas comprando líder porque quando ele for falar, não fala porque eu estou te dando isso, estou te dando aquilo. A pior coisa do mundo na vida de um líder, na vida de uma mulher de Deus que está na frente de obra, qualquer que seja, é quando ele é comprado, irmão. Ele não tem força para nada. Eu digo isso porque eu hoje entendo porque ele não recebia muitas coisas da igreja. Ele dizia, ele não queria nada. Eu me lembro que o meu sogro chegou para ele, olha, na prova, todo mundo sabendo que ele estava passando necessidade, uma prova terrível, estava aí, perdeu a aposentadoria, não, o benefício dele, na época era uma luta. Meu sogro trabalhou, foi no frigorífico, comprou uns 5 quilos de carne, chegou para ele para dar, sabe o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Não quero. Leve a sua carne. O meu sogro disse, que ingrato, que já aquilo outro. E às vezes a gente não entende, mas era porque às vezes o meu sogro queria dar para ele passar a mão. Passar a mão. Olha, irmão, a ingratidão é uma das coisas terríveis que acontece na igreja. Agradeça sempre as pessoas que lhe ajudam. Valorize as pessoas. Agora, o contrário é que as pessoas às vezes querem ajudar para te comprar. Sim ou não? Eu vi um que veio me comprar.
E quando chega nesse período de coisa, o que acontece? Porque eu vi, infelizmente. Estou abrindo um parênteses aqui. Um obreiro chegou para ele estava devendo a parcela do carro, 2 parcelas do carro. Sabe o que ele chegou para ele? Diz, paga as 2 parcelas que eu te consagro a presbítero. Está vendo você, irmão? Isso é comprar. Ingratidão é quando você é ingrato à pessoa que te ajudou. A pessoa que às vezes te dá a mão. Agora uma coisa é comprar, você perde força. Observe que aqui não tem nenhum que me compra. Agora uma coisa eu digo, quer abençoar o seu pastor? Abençoe. Amém, irmão? Abençoe, mas não me compra. No dia para cobrar de você, eu cobro. Você pode ter me dado uma BMW. Você me deu a BMW, não foi para me comprar não, foi porque Jesus disse, dei um carro a ele. Mas se pecar, disciplina. Se pecar, aí precisa ficar. Sem às vezes tem um cara tem um dízimo de Torá na igreja. Eu até disse isso aqui um dia. Uma irmã disse na minha cara, ele não me tira, não. Ele não me tira por causa do meu dízimo. E ficava tirando onda na comissão, brincando mesmo. E às vezes a gente tem que ter jogo de cintura. Já ensinei alguns líderes, né? Mandei um vídeo. Às vezes você tem que tolerar. Mas chega um momento, irmãos, e Deus diz assim, não, tá bom, chegou o momento, porque aí é desaforo. Tá certo? Uma das coisas é você tolerar. E uma das coisas é ser desaforado. Tá certo? Eu fui lá e disse, minha dirigente não dá. Ela saiu. Aí ela disse, a igreja vai afundar. Sabe o que Jesus fez? Mandou outra dirigente. E o dízimo da dirigente era 2 vezes maior do que o dízimo dela. A igreja é soberana. Levante a sua mão. A igreja é soberana. Aleluia! Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim, não se venda, crente. Agora, se o senhor quiser me abençoar, me abençoe. Mas se falhar, viu? Abençoe qualquer um, mas não se venda. Mas isso acontece. Mas sabe por quê? O texto vai dizer, bem claro aí, olha por que vai. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, interperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha o conselho, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Olha o que o texto diz. Destes, afasta-te. Versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, tendo homens corruptos de entendimento. E o que? Réprobos quanto à fé. É aí. Por isso, a fé não é de todos. Então, vem comigo agora. Quando Cristo vier, a humanidade vai estar assim. A humanidade está assim. Quando Cristo vier, a humanidade estará assim. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão. Olha esse texto. Procurarão o quê? Os fiéis da terra. E para você aprender hoje, vamos ver se dá para esses minutos aí, aprender o conceito de fé. Porque veja só, a fé ela é o termômetro da nossa vida espiritual. E quando eu estou falando de fé aqui, eu não estou falando de fé no sentido de milagre dos dons espirituais, dom da fé. Eu não estou falando fé aqui como fruto do Espírito, que está lá a fé, que é fidelidade. Porque também fé designa também no termo de fidelidade. Eu estou falando aqui fé para salvação.
Porque é a fé salvífica. É a fé que salva. Conforme Efésios capítulo 2, versículo de número 8, que nós lemos na semana passada. Ora, o que é que está lá? O que é que diz? Efésios capítulo de número 2 e o versículo de número 8. Vai dizer tranquilo. O que é que diz? E, achando na forma de homem, humilhou... Efésio, Tico. Porque pela graça sois salvos. E o que? Por meio da fé. E isto não vem de vós, É dom de Deus. de Deus. Então, quando Cristo vier, Ele procurará aqueles que estão com a sua fé viva. Aleluia. Irmãos, só será arrebatado, pega essa palavra aí, só será arrebatado aqueles que têm fé. Aquele que crer no Filho de Deus. Observe que o texto vai dizer o Filho do homem, uma característica da humanidade de Cristo. Então todas as vezes que você vê na Bíblia Filho do homem, isso é uma qualidade messiânica de Jesus, que está falando da sua natureza humana. Ele 100% Deus, 100% homem. Como Deus, Ele não teve fome, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é imutável, Ele é eterno. Mas como homem, Ele teve fome, teve sede, Ele dormiu, aleluia. Ele foi provado, Ele passou por todas as provações como homem, mas venceu. E se Ele venceu, Ele está dizendo, você também vai vencer. Todo aquele que crê em mim não perecerá, mas terá a vida eterna. E crer aí é aquele que tem fé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Fé é crer, diga comigo, fé é crer, confiar firmemente em Jesus, o crucificado. Então eu tenho que ter fé, acreditar firmemente em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Você tem este Deus? Aleluia! Ele está aqui conosco, Ele está tão feliz, Ele está alegre de ver a sua igreja assim viva. Ele quer ver a sua igreja viva. Esse lindo povo que está aqui hoje, Ele está tão feliz, porque hoje você está sendo vacinado. Você está sendo vacinado, não com Coronavac, mas você está sendo vacinado pela raiz de Jessé. Jesus de Nazaré. Ele vive em você, Ele mora em você, Ele move em você por meio do Espírito Santo. Eu estou sentindo Ele aqui, eu não sei se você está sentindo Ele. Aleluia, aleluia. E eu queria chamar a atenção que uma das coisas que preciso entender como conceito, como prioridade em minha vida, é que a fé, ela vem pela onde? E o ouvir o quê? Está escrito isso aonde? Fácil não, fácil não. Eu vi Romanos aí, capítulo? De quê? Capítulo de número? Irmãos. Romanos capítulo de número 10. E o versículo 17. Romanos capítulo 10. Hebreus é outro texto, viu, meu filho? A gente vai chegar no Hebreus, para eu te ajudar. Hebreu vai chegar lá. Eu sei o que o nosso dia queria dizer. Olha o que diz, ó. De sorte que a fé vem pelo e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 1:17, no mesmo capítulo. Romanos 1
e 17. Vamos lá? Meu sonoplasta aí, Romanos 1 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1 e 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Isso é uma citação de Abacuque 2 e 4. Só que Paulo vai falar aqui em Romanos capítulo 1 e 17, a mesma expressão de Abacuque 2 e 4, mas em Hebreus 10 e 38 vai dizer também algo que é relativo à vinda de Jesus. E é aqui que eu quero que os irmãos entendam. O que é que diz aí? 10, 38. Hebreus capítulo 10, 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nele se ele o quê? Recuar. Se ele o quê? E recuar aqui, o texto no seu original é voltar atrás. É por isso que quem coloca a mão no arado não pode. Então a fé faz com que nós olhemos firmemente para quem? Capítulo 12 de Hebreus, versículo de número 2. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 2. A minha versão que eu estou usando atual é a ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. A sua deve ser corrigida, né? É mais antiga. Mano, leia. Capítulo de número 12, versículo 2. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Isso aqui na atualizada diz assim: olhando firmemente. O que é que diz aí na sua atualizada? 12 e 2, missionária. Ah, pulou, vá, siga lá, por favor. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e aceitando-se à destra do trono de Deus. Observe que olhando firmemente para... Não, vamos lá. Você está com a Bíblia aberta. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. É Jesus dizendo: eu sou o consumador da fé. A fé está em você. Você crê no meu nome? E quem crer no meu nome, olha para mim assim, ó, fito os olhos nele. Não olha para a direita, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, ele olha para Jesus. Dá um cutucão na tua irmã, diz assim: não tire os olhos dele. Alabaia soi. Caminhando, remiando, araçuramanai. Venha o que houver. Venha o que houver, irmãos. Aconteça o que acontecer. Que o mundo exploda. Não perca a fé nele. Ai, que te mate. É muito bom estar aqui. Agora eu vou falar um pouquinho de história. História da igreja. É muito bom estar aqui. Eu queria ter o desejo, olha, claro que eu não posso obrigar ninguém, porque é coisa pessoal de cada um, mas eu queria que os irmãos se dedicassem a ler mais. Ler a palavra primeiramente, estudar também a história da igreja. Tem pessoas que nem sabem nada da história da igreja. Para essa Bíblia chegar até aqui, como foi, o que aconteceu, quantas pessoas deram a vida por ela, quantos levantes se levantaram para destruir a Bíblia, perseguição e mais perseguição na igreja, desde o século I,
Desde do século I a igreja é perseguida, os períodos de grandes perseguição. Quando você vê homens maus, imperadores terríveis, que se levantaram para matar os crentes. Tem que respirar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Quando eu começo a ler as catatumbas de Roma, quando eu começo a ler os mártires do cristianismo, quando eu começo a ler a história dos homens que deram a sua vida, eu começo a chorar mesmo, eu choro. Quem lê, chora. Os heróis da fé. Você chora e diz assim: eu estou desviado, Jesus. Porque, irmãos, dar a sua própria vida por uma causa, por uma fé, sem ver, você não vê Jesus literalmente, mas você sente Ele. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Não é porque alguém deu uma lavagem cerebral na tua mente, não. É que você entendeu o propósito da salvação, que Jesus te escolheu para uma grande obra. Porém, Ele quer que você entenda isso. Eu não sabia, mas faz 3 dias que eu descobri, e era uma coisa que me intrigava. Às vezes eu citava o testemunho dele, mas no final eu ficava assim em dúvida. Quando o Hernandes, a sua esposa e suas 2 filhas, uma de 3 e de 5 anos, foram fazer missões em Cuba, na época da transição da guerra Fierro Maestra, e Fidel Castro naquela época começou com seu imperialismo, impondo, e um dos decretos foi expulsar todos os missionários de Cuba. E se não saísse, iria morrer no paredão. E estava lá um missionário chamado Hernandes, ele era hispânio, com a sua esposa e suas 2 filhas. Ele disse: daqui eu não saio, daqui eu não tiro, eu vou continuar falando de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Ele é a minha vida. E os irmãos sabem da história, que eu não vou tecer muito, por causa até da hora, que Hernandes foi colocado a sua primeira filha de 3 anos, e se ele não negasse, iria matar a filha dele. E Hernandes, os irmãos sabem aquela linda canção, Estou Seguindo a Jesus Cristo. Ele começa a cantar, e mata a filha dele, mata a segunda filha dele, e coloca a esposa dele no paredão também. E ele começa a querer recuar, por causa da pressão, está vendo, irmão? Já tinha perdido 2 filhas, e ele começou a dizer: não, Jesus, a minha esposa não, eu vou te negar. Quando ela escuta ele dizer essas palavras, ela grita lá: não, Hernandes, não negue a Jesus. Não negue a Jesus, Hernandes. Fica nele, Hernandes, porque nós estaremos junto com ele na glória, Hernandes. E Hernandes canta: estou seguindo a Jesus Cristo neste caminho, eu não desisto. Isso importa aqui, ó, coração, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás eu não olho, para trás não volto mais.
e mataram ela. E eu descobri que também mataram ele nesse dia, eu não sabia do final. Aí alguém perguntar, e como é que você sabe da história? Aí eu soube esses dias. É que um dos que mataram aceitou a Jesus. Por causa da fé de Hernandes. Já pegou? Não, você não pegou ainda. Você não está entendendo o mistério. Às vezes alguém é sacrificado, mas para Deus salvar uma alma preciosa. Aleluia! Quer ver um exemplo na Bíblia? Estevão. Paulo estava lá, Paulo viu tudo que Estevão falava, mas teve um encontro. Jesus teve um encontro com Saulo, e talvez ele se lembrou daquilo que ouviu. Estevão dizendo: eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus, mesmo sendo apedrejado. O sacrifício de um para salvar outro. E é por causa da tua fé é que você vai ganhar outras pessoas para Jesus. Mas tudo depende do crer no coração. Não é somente nos lábios, é crer no coração. E aí não vai dar muito tempo, mas se você ler capítulo de Atos, capítulo 8, versículo 37, você vai ver quando Filipe vai lá naquele caminho e ele encontra o eunuco. E no versículo de número 37, este eunuco fala: o que me impede de eu ser batizado? Aleluia. E Filipe diz no versículo 37, é lícito se creres de todo o coração. Aleluia. E aquele eunuco vai dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele creu no coração. Romanos capítulo 6, no versículo de número 17, vai dizer: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. A primeira coisa que nós precisamos entender que a fé inclui arrependimento. A fé inclui obediência a Jesus Cristo e a sua palavra. Quarto, a fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus, que se expressa na confiança, que se expressa no amor, e que se expressa na gratidão, e que se expressa na lealdade. Eu concluo. Observe que essas quatro importantes motivos na minha dedicação. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele tem que olhar essas quatro características que está dentro do meu coração, que está na minha dedicação a Ele pela minha fidelidade. Porque quando eu estou diante dEle, eu creio nele, eu tenho fé nele, e eu vou externar algumas virtudes, e essas virtudes estão na minha confiança. Você confia nele? É uma pergunta tão ilógica para alguém dizer: eu confio. Muitas das vezes a gente diz confiar, mas quem confia entrega. Quem confia entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o quê? Não, você não entendeu. Quem confia entrega. Olha aí, os que entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o que acontece? E o mais Ele vai fazer. Oh, coisa linda. Você tem confiança nele. Quem confia entrega, não murmura. A murmuração vem porque não creio. Viu? A murmuração
É porque eu não creio. Porque quem crê, confia. E quem confia, entrega. Aleluia! E se nós vivêssemos isso, não tínhamos problemas. Porque a confiança suplanta todas as coisas. A confiança, irmãos, é que venha tanta coisa, mas eu estou lá. Eu estou confiando nele. Pode bater. Imagina se Estevão recuasse. Sabe por que Estevão não recuou, não correu aquilo outro? Ou ficou? Porque ele confiava no que estava ali. Ele confiava. Então olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: deixem que fale. Não diga, deixe que fale. Deixe que te apontem. Olhe para ele. Confie nele. Entregue a ele. E ele tudo fará. Confiança. Confiança. Quem confia demonstra algo chamado amor. Eita, não dá tempo não, por isso que alguém reclama, tá vendo, Major? Tá certo, é verdade. Eu tenho que acabar, irmão, senão eu vou ainda ter um raio para ver. Quem confia ama. E quando eu estou falando de amor aqui, irmãos, tanto o amor ágape, que é o amor sacrificial de Deus por nós. Só que este amor aqui, existe uma conotação muito difícil hoje no meio da igreja. Porque as pessoas pensam que amor é troca de favor. Eu vou repetir. Há pessoas que pensam que amor é troca de favor. E amor nunca foi troca de favores. Sabe o que é troca de favor? Às vezes eu vou ajudar o presbítero Maurício, ajudo um mês, 2 meses, 3 meses, estou aí ajudando. De repente eu não ajudo mais. Se ele é um crente maduro, ele vai entender por que o pastor não está ajudando mais. Ele não vai nem falar e nem reclamar. Mas se ele não for maduro, ele vai dizer: o pastor não tem amor, me abandonou. Olha aí, troca de favor. Enquanto eu estava ajudando ele, o conceito dele era que eu amava. Não, depois que eu deixei de ajudar, agora ele não me ama. Isso troca. Enquanto eu estou ajudando a pessoa fica dizendo: sabe o que acontece? Vê se não, muitas vezes aquela igreja não tem amor. Sabe por quê? Porque deixou talvez de ajudar essa pessoa. A igreja não precisa estar pesando, julgue ninguém, irmãos. Igreja não é o templo e nem a denominação. Igreja é eu e você. E quando você diz que a igreja não tem amor, que o órgão não tem amor, que fulano não é, você não tem coragem de dizer na cara quem não tem é fulano. Aí você quer generalizar. A igreja tem amor, sim. Por que a igreja tem amor? Porque o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações. Então você tem amor. Só que tem pessoas que querem se aproveitar de você. Então, enquanto você ajuda, você olha, deixa de ajudar para tu ver. Aí Paulo vai escrever, olha, um dos belos textos sagrados em Romanos capítulo de número 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, todos os dons, eu acho que quer falhar aí, não? Todos os dons. Olha aí, eu vou terminar agora, viu? Segura aí, né? Tem um ônibus esperando você. Todos os dons. Olha, que eu desse toda a minha riqueza, que eu ajudasse os necessitados. Mas se não tiver amor, e observe que ele está dizendo que pessoas ajudam sem amar. Olha aí, vê que interessante. Há pessoas que ajudam o outro sem amar. Pode ajudar, mas se eu estiver ajudando, aquela minha ação é troca de favor, aquela minha ação que eu estou fazendo é para me aparecer. Porque hoje as pessoas querem ajudar para aparecer. E ainda faz mais assim, ó. Me permita a crítica, viu? Fique de pé. Olha a foto. Vou ajudar. Vai se converter. Felizmente. Eu sei que alguém aí pode criticar, mas é a realidade, irmão. Eu estou dando para me aparecer?
eu tenho que dar com o coração limpo. E Jesus está vendo meu coração, dando com amor. Não estou ajudando para aparecer, nem me mostrar, nem que eu sou melhor. E não, você faça, porque Deus derramou no teu coração o amor dele sobre a nossa vida. E com isso vem a terceira virtude, gratidão. Fique de pé. E a quarta, lealdade. Então, quando Jesus vier, isso vai estar faltando, irmão. Isso vai estar faltando, minha dirigente. Isso, é porque eu não queria nem dizer esse texto. Porque eu tenho de dê com a mão direita que a esquerda não veja. E eu quero que você entenda. A fé é de momento, porque vai ter pessoas que vão aceitar a Jesus e não vão desenvolver isso, mas serão salvos. Tá bom? Isso eu estou falando por um processo. Eu estou falando essa questão da fidelidade, da gratidão, do amor, é o processo. Mas tem gente que vai estar, alguém meteu um balaço, está lá morrendo, você chega, olha, Jesus te ama, é a única coisa, e ele aí aceita Jesus. Tem que aceitar e confessar e dizer, Jesus, eu pequei até hoje, me perdoe, arrependimento. Olha aí, é uma das coisas da fé, arrependimento. É dar meia volta e reconhecer e não querer fazer mais. Então, a fé também demonstra isso. Uma das coisas que o Espírito coloca, pecou, falhou, dê meia volta. Dê meia volta. A palavra arrependimento no original do grego é dar meia volta e voltar para o caminho certo. Então é hora da gente se arrepender, buscar, pedir graça a Ele e dizer, Senhor, mesmo na minha pouca força, eu não vou te negar. Aleluia. Que possa vir o que houver. Eu creio que a igreja não estará aqui, porque eu acredito, eu sou pré-tribulacionista, e quem é pré-tribulacionista acredita que a igreja não passa pela grande tribulação. Mas aqueles que estiverem na grande tribulação vão ter a questão do chip. E se alguém colocar, o seu nome não estará no livro da vida. É uma fé também, você tem que acreditar e dizer, olha, o que pregaram é verdade, olha aí. Então que Deus nos ajude. E que somente olhe para Jesus. Então olhe para a pessoa para terminar e diga assim, olhe somente para Jesus. Oh meu Jesus, como Tu és lindo e maravilhoso. Quando nós olhamos para Jesus, nós nos embaraçamos. Tem tanto embaraço, irmão. Tanto embaraço. As pessoas se embaraçando com besteira, com coisa assim, coisinha, picuinha, irmão. Olhe, e se você se embaraça com coisa pequena, imagina se vem um tsunami. Então, não se embarace com as coisas desta vida. Que Deus abençoe, que Deus ajude.